religiosas. E nós somos seres religiosidade. humanos, às vezes a gente falha, infelizmente, né? Ah, mas falhou porque não está firme na Bíblia. Pois é, às vezes não está firme. Às vezes, inclusive, está na igreja porque precisa se firmar, está na igreja porque precisa de ajuda. Jesus veio Tá para na quem igreja. precisa, não para quem Exato, porque tem feridas para serem tratadas. O Jotá, que hoje se identifica como a Jota, ela estava com você, né? Sim, nossa, gente. Muitos problemas, né? Tipo, a gente já se encontrou em diversos momentos da nossa vida. E em momentos complicados. Ela também foi para a estância, alguma coisa Não, assim? não, mas eu acredito que uma das identificações que a gente tem é porque a gente sempre cantou desde criança, né? Então isso acabou aproximando as História nossas parecida. realidades, sim, né? E assim, de verdade, quem sou eu para julgar as pessoas, né? Eu tenho, sim, as minhas convicções, os meus princípios, tenho buscado em Deus aquilo que faz sentido para mim, porque a nossa fé precisa fazer sentido para nós, para que ela seja verdadeira, para que ela seja firmada na rocha. Mas eu acredito que a gente precisa respeitar as pessoas. E mesmo quando as pessoas não vivem aquilo que a gente Você já acha sabia que deve ser. da identificação dela antes dela vir a público? Um pouco contar? antes. Vocês têm uma Um relação bem pouquinho antes. próxima. Sim, mas hoje em dia não tanto quanto Quanto era- antes, né? Mas sim, o Jota a gente se fala quase todos os dias, ou pelo Instagram, ou pelo WhatsApp. Aí ela já tinha... Você já tinha descoberto... A Jota. A Jota. É. Você Sim. já tinha descoberto. Mas um pouquinho antes, tipo, ela não me falou nada. Tipo, eu vou fazer isso, fazer aquilo. Não, entendeu? Ela me falou pelo telefone, sei lá, acho que 1 semana, 2 semanas antes de todo mundo saber. Fala um pouco sobre isso. Como que é a importância da gente respeitar, sendo que na Bíblia é uma... Minha cara, né? Mas porque fala. as pessoas não entendem, né? Quer condenar, mas você precisa ajudar, apoiar, respeitar, principalmente. Assim, eu entendo que a gente que é da igreja tem essa necessidade de defender a verdade de Jesus, a verdade dos nossos princípios, né? Então, muitas vezes é muito mais forte do que nós, porque as nossas convicções são tão fortes que muitas vezes ultrapassa o respeito, ultrapassa a linha, né, da ética e do livre-arbítrio das pessoas, né? Agora, claro que a gente não tem que conviver com aquilo que a gente não aceita, ninguém é obrigado a nada. Mas a partir do momento que a pessoa ela escolhe algo e que a gente não aceita, a gente é obrigado a respeitar, né? Para mim o respeito É o ele mínimo. sim, ele é essencial, inclusive nessa questão do amor. Como é que eu vou amar uma pessoa se que eu não respeito? Como é que eu vou praticar o amor sem o respeito? Para mim não faz sentido, para mim não faz sentido. Então, se eu amo aquela pessoa, eu vou respeitar ela e as escolhas dela. Agora, sempre vou falar o que eu penso quando ela quiser saber, né? Sem Se ela impor. perguntar a minha opinião, se ela quiser que eu compartilhe com ela da minha verdade, das minhas convicções, daquilo que tem edificado a minha vida. Caso contrário, eu vou respeitar, eu vou amar, eu vou orar por aquela pessoa, eu vou... E às vezes a pessoa fica até sem uma palavra, né? Porque aí some todo mundo. Sim. Assim, eu não entendo muito, de verdade, assim, essa necessidade, né, de impor as De apontar o dedo, as de afastar, coisas para as de pessoas, separar. porque eu nunca fiz isso, eu nunca fui assim, entendeu? E por mais que eu seja filha de pastor, por mais que na minha casa eu tenha crescido de uma forma mais tradicional, graças a Deus eu tive a oportunidade de conviver com pessoas diferentes o tempo todo, viajando e, enfim, meus pais também, missionários, sempre tiveram que lidar com pessoas diferentes. Então, essa lição eu tive dentro da minha casa. E, assim, meus pais são pessoas extremamente tradicionais, têm convicções extremamente fortes, princípios, e, mesmo assim, graças a Deus, eles me ensinaram essa valiosa lição de respeitar as diferenças e as pessoas, sabe? Eu acredito que a gente está num caminho, eu acredito que o cristão, a gente hoje, né, o crente, o jovem, a gente está descobrindo
como a gente pode pregar o evangelho, como a gente pode passar Jesus para as pessoas, sem que as pessoas também nos condenem, sem que as pessoas também não julguem a gente sempre de uma forma tão cruel, porque nós cristãos também somos muito julgados, somos muito condenados. Entende? Então é difícil, né, a gente, nesse mundo de hoje... Nossa, e é você falando disso, né? A gente expor as nossas convicções sem ser julgado. Eu acho que é às vezes difícil na também. cabeça da pessoa que não é cristã, acha que o crente não comete pecado e tem que estar sempre reto. Não, gente, a gente peca também, nós somos pecadores, né? A gente erra. Sim. Parece que fica de olho, vamos ver o que ele vai fazer de errado pra gente falar que ali, ó, fala que é crente, mas ali o que tá fazendo, né? É difícil. Tem muito. Imagina pra quem é pessoa pública. É muito difícil, mas é aquilo, né? Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. E eu acredito que, pelo menos é isso que o cristianismo, a igreja me ensina. A igreja, os pastores, quando eu leio a palavra de Deus, eu sinto uma vontade muito grande de me limpar. Eu sinto uma vontade muito grande de ser uma pessoa melhor, de ser uma pessoa mais pura, mais santificada. Essa é a diferença, né, das pessoas que estão buscando a Deus e das pessoas que não estão muito preocupadas com isso. Porque, ok, se elas não estão preocupadas, cada um tem as suas escolhas. Mas, para mim, a diferença principal entre uma pessoa que está ali na igreja buscando as coisas de Deus é que ela quer se purificar, ela quer ser uma pessoa melhor, ela buscar quer santidade. Isso, buscar santidade. Não é fácil, eu sei que tem muita gente que fala que é fácil por causa daquele versículo, né? Pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu acredito que esse versículo ele quer dizer o quê? Que é prazeroso, né? Buscar Deus, porque é prazeroso. A gente se sente muito, eu pelo menos, né? Eu me sinto muito feliz quando eu faço um propósito com Deus, quando eu falo com Deus, quando eu sinto a presença de Deus. Com certeza. Devocional. Com certeza, né, gente? Você não é crente, não? Como é que você quer ser crente? Sem ler a se Bíblia, você não sem vai orar? orar, se você não vai ler a Bíblia. Ah, me poupe. Tá julgando, né? Tô brincando com você. Mas assim, quando eu voltei para Jesus, quando eu decidi que eu ia ser crente, sabe, de verdade, eu falei, não, agora eu vou levar a sério, agora eu vou ler a Bíblia, vou buscar a Deus, eu vou participar do culto de terça-feira, do louvor, eu vou me dedicar. Porque, sabe, senão... Você participa não faz ativamente sentido. das atividades da sua igreja? Eu tô ajudo. perguntando porque eu penso muito na questão Sim, de eu agenda, ajudo. né? Deve ser uma loucura. Não, mas eu ajudo no... Não tem desculpa para não ajudar na congregação, galerinha. Hoje em dia, você ajuda online. Toda terça-feira tem um culto online na minha igreja, né? Ontem eu não consegui. Tem vezes que eu não consigo ajudar o meu pastor, mas quando eu posso, e às vezes me esforço também para poder ajudá-lo, eu faço a parte da música com ele, né? E também, toda vez que ele me pede alguma coisa, eu quero que você fale para os adolescentes, quero que você participe da cantata de Natal e não sei o que lá. Eu tô lá, entendeu? E você tem algum ministério da igreja que você se identifica mais? Então, se eu for para os Estados Unidos, eu vou fazer um curso para trabalhar com jovens, né? E Ai, que adolescentes. maneiro. Eu já fui líder de adolescente. Me identifico. Eu gostaria muito de ajudar pessoas Que incrível. mais jovens. Por conta de toda a experiência que eu com tive certeza, e tal, você tem bagagem né? pra falar Fala pra ele. mais Quero sobre muito. esse curso dos Estados Unidos. Então, na verdade, eu não sabe muito? Não sei muito. Eu e o Jorge, a gente estava vendo a grade de possibilidades para mim. E nesse eu me identifiquei. É como se fosse uma liderança, né? Tipo, é para ser líder de jovens, líder de adolescentes. Eu acho que trabalha mais a comunicação, que é o que eu busco. Eu acho que eu não sei me comunicar muito. Por isso que as pessoas fazem muita polêmica com as coisas que eu falo. Deixa Que eu preciso melhorar minha comunicação. Deixa eu falar de outra amizade. Eu acho que no início eu acho que foi no início, né, do seu relacionamento com seu esposo, você ia na casa dos Ponços, eles têm uma casa aí. A Maiara acompanha. Hoje em dia eu não vejo muito. Mas esses dias a gente foi pro Rio porque o André
Foi, a gente veio pro Rio. Estou no Rio, galerinha! Menino, você não consegue colocar um pouquinho de água quente aqui no meu café, não, que esfriou. Mas não precisa fazer outro, não. Ah, faz outro. Por favor, obrigada. Porque o André tava produzindo um clipe do Jonathan, sabe? Jonathan Couto. Aí ele veio pra poder fazer parte lá do making Cara, que off. maneiro. A gente porque... queria ter a Sara aqui. Sara. ela é ótima, né? Gente, eu adoro os Ponços. Sim. Acompanho. Mas o contato foi por conta do meu esposo que Faz produção. produz. Mas você acabou conhecendo eles? Sim, né? sim. Vocês foram pra aquela casa de Angra deles? Gente, maravilhosa. São fifi, eu tô passada. É o sonho dela. É o sonho dela. Nossa, eu queria ser BFF da Sara. Juro. Vejo todas as histórias, adoro. Queria tanto que ela aceitasse, gente. Mas eles são ótimos. Eu sei que a galera pega muito no pé, né? A gente tem nada a ver com a vida dos outros, gente. Vamos Nossa, cuidar nem cada um um da pouco. nossa vida. Nem um pouco. Né? E assim, pra mim eles só foram bênção. Então, o que eu Você posso conheceu falar... o geralzão da... É porque, tipo, é uma família grande, né? Porque eu posso falar que são pessoas normais. Entendeu? São pessoas normais que me trataram super bem. Inclusive na igreja do pastor Márcio, eu tive uma experiência. Tu foi lá? É a igreja Ana Batista, não é? Eu tive uma experiência lá. Foi lá. Ó, isso daí eu não faço lugar nenhum. Vai, vamos. Foi lá lá que Deus me libertou da maconha. É? Conta pra gente. Vocês estão me fazendo lembrar de cada coisa. Gente, foi um culto que daí no final o irmão lá falou assim, quem quiser oração, vem aqui na frente. Só que eu tava já numa fase que eu não tava querendo profecias mais. Chega. Acabou a cota. Ai, meu Deus, eu tô com tanto medo das pessoas ficarem interpretando errado as coisas que eu falo. Gente, pelo amor de Deus, Pega não tem pra leve, tia Dani. gente. Mas assim, eu tava numa E fase... todo mundo fala assim. Todo mundo fala assim, né? Normal. Então, que aí eu tava depois- numa fase que eu já tinha ouvido tanta coisa e que eu não queria mais ficar ouvindo coisas do futuro, sabe? Eu tava querendo me... Focar no presente. Exato, e tal. E embora eu falo isso, mas Deus, ele só manda as pessoas falarem quando a gente precisa. Mas eu não queria oração. Simples assim, tá? Aí você não foi lá na frente. Não fui lá na frente. Não é que o irmão fez, ei, Ai, mentira. você! Gente, mas é mesmo assim, não é comigo, não. Você, Nossa, oi, eu oi. e o André, a gente se olhou assim pra... Não, pelo amor de Deus. Aí eu fui. E daí ele falou, unge a sua boca. Aí eu peguei o óleo, ungi minha boca. E daí ele falou, a partir de hoje, a sua vida vai ser outra. E começou E a ele não falar em sabia de línguas. nada, né? Não, claro que não. Gente. Começou a falar em línguas, começou a falar... fala que tinha um anjo na minha frente, muito grande. Aí, enfim, falou várias coisas, assim. Daí, desde aquele dia, eu nunca mais consegui colocar um cigarro de Nossa, maconha na minha glória a boca. Caraca, que sinistro. É. Graças a Deus, então. Foi. Tá vendo? Não quis ir lá. Foi. Eu já não tava muito da maconha, entendeu? Eu já tava muito pedindo para Deus, assim, para ele me libertar e tudo. Era só alguns momentos de fraqueza que aí eu, né? Mas desde aquele dia que eu nunca mais coloquei um cigarro de maconha na minha boca. Graças a Deus. Aí depois foi outro processo, foi o processo do tabaco. O tabaco foi mais difícil para mim. Porque o tabaco você fuma todo dia, toda hora, em qualquer lugar, né? Não tem E você restrições. encontra a pessoa fumando, acho que dá vontade de fumar. É mais Meu pai fácil de fumou você por muitos encontrar anos. gente fumando também, cigarro. Foi horrível, tabaco. mas daí eu teve uma semana que eu falei, não, vou fazer um propósito agora com Deus, Deus, pelo amor de Deus. Aí eu já estava apelando com Deus, já estava falando, Senhor, pode fazer o que o Senhor tiver que fazer. Só me liberta. Só me livra. Só me liberta, por favor, só me liberta. E daí eu me lembro que nessa semana eu fiquei muito mal, assim. Foi uma questão de saúde, entendeu? E daí também Deus me libertou. E nunca mais. Então, assim, cada história é uma história. Tem coisa que Deus liberta de um dia pra noite, sabe?
Mas tem coisas que são processos e que você tem que insistir, que você tem que ter E paciência. respeitar o processo, né? Não, e não desistir. Acho que o Sim. segredo é não desistir, entendeu? Porque realmente eu estava numa situação muito difícil, né? Pô, caramba, fiquei viciada num negócio e eu não queria mais. E aquilo estava me atrapalhando a voltar a cantar, a voltar para o meu ministério, para o meu trabalho inteiramente, porque a gente começa a se cobrar, começa a realmente querer se limpar. E é um vício. Entendeu? É difícil. Mas Deus liberta. Deus liberta de qualquer coisa, sabe? Ele liberta não só de vícios, mas de problemas emocionais, de doenças. Eu acredito que Deus cura. Eu já fui curado. Não sei se vocês têm testemunho de cura, mas Deus, Ele cura. Deus, Ele tira instantaneamente dores do nosso corpo, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que ser perseverante. Para a gente ser crente hoje, a gente precisa perseverar na fé, precisa muito ter a certeza de que em algum momento a gente vai testemunhar, sabe? Eu sempre falo isso, porque na minha vida foi muito assim, de entender que Deus não ia me abandonar, que Deus estava comigo, que por mais que as pessoas estivessem me julgando, não, eu era de Deus, sim. E Deus ia cumprir, sim, com os propósitos dele na minha vida. Não são as pessoas que determinam isso, que definem isso. Não. E a gente tem promessas. A gente Com acredita certeza. nas promessas de Deus. E a gente precisa colocar em prática, né, essa fé que a gente quer pregar. Então, hoje eu quero falar daquilo que eu vivo. Eu não quero ficar vivendo uma fé ilusória, né, de falar que é tudo perfeito, de falar que não, eu não passo isso, não passo mais aquilo, tá tudo lindo. Não. Uma fé que é o dia a dia, que a gente vai conquistando, né, as experiências e vai se fortalecendo e vai, sim, se apegando nas coisas de Deus. Aí tem um dia que a gente está mais ansioso, tem um dia que a gente está mais fraco. Aí a gente já sabe o caminho, que é orar, que é pedir para Deus, que é se consagrar. Então, é muito bom ser crente, né? No final das contas, eu amo. é um privilégio, sabe? Eu falo isso hoje para as pessoas, porque para mim foi um privilégio poder, mesmo com todos os problemas que eu passei, ter Deus, Ter Jesus. né? Ter Jesus, Cristo, conhecer a história de Jesus e poder ter a oportunidade de conhecer o Evangelho, né? Além da religião. A gente nasce na igreja e daí a gente fica, às vezes, acomodado. Fica preso na religiosidade, né? Acha que Engessado. Deus é um amontoado de afazeres, né? Ou que Deus tem que ouvir nossos pedidos, nossa oração. Nosso mordomo. Mas aí a gente vai entendendo, a gente vai abrindo nosso coração, Deus vai Tendo experiências ministrando. com Deus, que é maravilhoso. Isso, Deus vai dando experiências e a gente vai crescendo, a gente vai desfrutando, né, da graça de Deus. E é isso que eu vivo hoje. Amém.